Na questão 3, ele quer que a gente considere o quadro que representa em HA. Nossa, já comecei bem a leitura, hein? Uma distribuição das áreas cultivadas de uma determinada região. Tá. O nosso XI são as áreas em hectare, eu acho, né? Eu acho que deve ser. O nosso F é igual ao número de áreas cultivadas. Tá. Então aqui no intervalo de 0 até 2 hectares, eu não sei se é o que representa, mas acho que deve ser. Depois, ele quer que determine a classe mediana. Tá, bom, primeiro, né, para fazer uma coisa dessas, a gente tem que saber qual que seria o total de áreas aqui que foram cultivadas, né? Então vamos começar por aí. Agora vamos ter que somar isso aqui, cara. Vamos ver se a minha cabeça ajuda. 30 mais 35 dá 65, com 60 dá 125, com 35, 130, 160, 175, 183, 185. Tá, então o nosso N é esse. Dessas 185, como a gente está buscando a mediana, então vai ser mais ou menos a metade disso. Que seria... Bom, 180 é 90. Estaria então... Se o nosso númerozinho que eu vou botar seria o 92.5. Mais ou menos. Agora a gente tem que achar isso no intervalo, né? Onde é que está essa mediana? Tá, 92. Aqui já dá 60 com 60. Aqui dá 65 com 60 já dá 125. Então esse 90 e poucos estaria aqui, né? Esse 92.5 está dentro dessa coisa. Então tá no intervalo de entre 4 e 6. Então a classe mediana seria essa. Tá, beleza. Mais alguma coisa? Não, era só isso mesmo. Então a gente vai botar aqui o nosso intervalo. Letra B. O que ele quer? A mediana da distribuição. Tá. Então a gente vai ter que trabalhar em torno do 4 e 6 aqui, né? Vamos lá. A equação para a gente calcular essa mediana aí vai ser o nosso M com Dzinho igual. Mas não, esse igual, né, meu bem? Vai ser o limite inferior desse intervalo, no caso. Então vou botar só um L. Bota o LI aqui para ficar bonito. É o mais. Agora aqui a coisa complica. Na verdade complica não. Aqui a gente vai ter o N, que é o número total, que foi o que eu calculei antes aqui, tá? É o N dividido por 2. Menos a frequência anterior. Pera aí. Então até o intervalo anterior é esse 4 e 6 aqui. Então seria a frequência acumulada, perdão. Frequência acumulada anterior. Então dá 65. Isso aqui vezes... Não, essa coisa vai ser dividida pela frequência do intervalo, tá? Eu tô perdido hoje, cara, com essas coisas. E a frequência absoluta desse intervalo é 60. Tá. Então, o passo principal é encontrar aqui a nossa classe mediana. Aí vai trabalhar tudo em torno disso, né? Aquela equação lá. Então, se a frequência do intervalo a gente já tem, é só botar aqui embaixo, um 60 bonitinho, vezes a amplitude do intervalo. Então, tudo isso aí vezes um H. Aqui eu já estou substituindo valores, né? Pô, se eu já comecei a substituir, nem vou... Eu misturei tudo, cara. Eu misturei
as coisas. Comecei a fazer tudo ao mesmo tempo. Pois é, então já vamos direto então. O limite inferior aqui. Minha nossa, cara, tô trocando as coisas. 4, né, desse intervalo. Então botamos ali. Muito bem. A amplitude, bom, se vai do 4 até o 6, então a amplitude é 2. Então isso aqui vezes 2 dividido por 60 e tudo mais. Bom, esse 2 e o 60 dá para simplificar, mas vamos deixar assim por enquanto. Só um lembrete, tá? Isso aqui pode parecer meio corrido ou meio desajeitado, mas veja. O que o livro apresentou aqui, usando esta porcaria de tabela, né? Para apresentar a gente essa parte da mediana, aí quando tu tem os dados já agrupados aqui desse jeito, ensinando a gente a calcular, cara, isso aqui é muito ruim, cara. Então, como é que a gente faria? Eu vi um exercício que um professor fez, tá? Falando a respeito disso, antes de eu começar a gravar esse vídeo, só pra que não ficasse só a equação na minha cabeça, né? Não ter que decorar só aquilo ali, que o livro não apresentou pra gente, inclusive, né? Olha que maravilha. Mas ele pegou um histograma, eu tô procurando um por aqui pra gente olhar. E não tem nenhum. Ele só pediu pra gente fazer, deixa eu ver, aqui tem um, tá. Então, ele calculou a mediana considerando um histograma desses daqui. Acho que é histograma, acho que é o nome dessa coisa, né? É, histograma. Aí ele fez o que? A mediana, nesse caso do histograma, vai dividir a área exatamente ao meio, né? Então, ele considerou um retângulo desses, né? Calculou mais ou menos onde seria o ponto da mediana. E aí, por semelhança de figuras, né, de um retângulo grandão com um pedaço que vai ser dividido aqui, um deles ao meio, né, para dar a coisa, ele chegou na mesma equação lá, resolveu a questão, né, considerando as áreas, então, semelhança entre retângulos. O que eu quero dizer com isso? Que se tu não entendeu essa parte da mediana, do mesmo jeito que para mim não serviu a explicação desse autor aqui, né? O que ele apresentou para nós usando a tabela, para mim não serviu de nada, até porque eu tenho muita dificuldade em aprender as coisas, né? Então eu recomendo que tu jogue no YouTube lá, tu vai encontrar uma aula rapidamente a respeito disso, ó. É isso daqui que ele usou para explicar para mim, isso aqui e nada é a mesma coisa, tá? Então, mesmo que aqui esteja bonitinho, quando tu for resolver essa parte aqui usando o conceito de área no histograma lá para calcular a mediana, tu vai ver que é muito mais fácil, é tranquilíssimo de entender e aí a equação não fica tão complicada para te gravar na cabeça, né? Mas a gente não tem todo esse tempo, eu não tenho toda essa qualificação para estar fazendo. Eu também não vou copiar a explicação de outro professor, né? De um professor de fato, né? Porque não tem, não, cara, vai pesquisar, procura no YouTube que tu encontra, né? Eu não vou estar copiando o que outra pessoa já ensinou lá como se fosse, como se eu tivesse mérito por estar fazendo. Então, pesquisa por lá se isso aqui ficou meio difícil para ti. Faz um ou dois exemplos ou os exercícios que eles recomendarem para te fazer e tu vai entender tranquilamente. Mas para nós, o que importa é encontrar a classe mediana, decorar a porcaria da equaçãozinha, substituir os valores certinhos, saber o que é o limite inferior, saber o que é o nosso N aqui, nada demais, nada muito complicado. A frequência acumulada anterior, a amplitude do intervalo, a frequência do intervalo em questão. Então não é muita coisa não, tá. Mas voltando para cá que é a parte importante. Então esse 2 aqui eu vou dividir por 2, vai virar 1. Esse 60 dividido por 2 vira 30. Agora a gente tem que trabalhar com isso daqui. Eu vou multiplicar esse 65 por 2, tá? 60 dá 120. Então vai ficar aqui, vai ficar 130 sobre 2. Porque agora eu tenho o mesmo denominador, eu posso fazer essa subtração. Então 185 menos 130. Ficaria 85 menos 30, que é 55, né? Acredito eu. Então essa parte a gente pode jogar fora.
E aí a gente tem o caso em que tem uma fração sendo dividida por um número. E aí vocês já sabem, né? Pega esse número aqui, multiplica pelo denominador da fração. E a gente vai chegar em 55 sobre 60. Ah, mas não foi tu que falou que não era para ficar decorando essas regras? Sim, mas é que essa é uma que se repete com tanta frequência que chega a ser um absurdo a gente ignorar, né? E não utilizar isso daí para facilitar a vida. Muito bem. 55 dá para dividir por 5, que vai ser 11, né? 5 vezes 10 é 50, então vai ser 11. E o 60 por 5 é 12. Já facilitou um pouco, né? Então, isso daqui eu posso multiplicar por 12. 4 vezes 12 é 48, né? E dividir por 4 isso. Não, e dividir por 12, que daí eu volto a ter 4. E agora eu posso fazer essa soma. Então eu ficaria com 48 mais 11, dá 49 mais 10, 59. Tá. Então eu não sei, provavelmente ele vai apresentar a resposta, ele vai fazer essa divisão, muito provavelmente. Então a gente também, já para adiantar o processo aí. Tá, 4.91. Não sei. Eu vou copiar um pedaço. Quer dizer, eu vou tentar copiar. Ó, que miséria. Eu vou tentar selecionar um pedaço aqui, se ele me deixar. Seria. Tá bom, eu pego tudo. Eu só queria acelerar o processo e acabei me incomodando mais do que qualquer outra coisa. Para deixar com 2 dígitos, quantos dígitos ele está apresentando na questão? Não tem nada com coisa. Então, vou deixar com 2 que seja. E aqui, fazer o arredondamento, vai ficar assim, 4,94. Tá, a mediana da distribuição, 4,9 HA, né? Hectares. Eu não sei se é assim que é a abreviação, mas na minha cabeça parece. Então vamos a 4 aqui. Tu vê como é diferente, né, cara? Quando quando não entendo direito um assunto, eu me sinto culpado por continuar resolvendo as questões, sabe? É como se eu estivesse trapaceando, como se eu estivesse falando. Eu tô resolvendo a coisa que eu não tenho, que eu não entendi, né, de primeira e ficou meio engasgado. E agora eu tô resolvendo questões que outras pessoas vão assistir. Eu me sinto meio mal, assim, tendo que estar fazendo isso, mas, pô, não adianta, né? Senão a gente vai perder muito tempo revisando esses assuntos para entender completamente essa parte de mediana aqui. Ou que talvez seja só eu que não tenha entendido. Provavelmente foi só eu que travei um pouco nisso. Eu prefiro me consolar pensando que se eu decorar a equação e substituir os valores dentro dela e conseguir chegar na resposta já é uma coisa boa. Então, o quadro nos mostra uma distribuição de frequências absolutas dos pesos de 250 pessoas. Tá. Então, o meu N é igual a 250. Já começa por aí. Nessas condições, determine. Tá, a classe mediana. Bom, vamos lá, vamos olhar para essa tabela aqui. 250, a mediana é a metade, né? Que divide a coisa ao meio. 250 é par, então a nossa mediana estaria nosso K e o K mais 1, né? Que a gente teria que procurar se fosse pensando no jeito que a gente aprendeu a fazer quando tinha uma lista de valores estabelecida, bonitinha. O nosso K vai ter que estar no meio dessa coisa. 200 a metade é 100, aí 50 e 25 é 125 então. Mais ou menos o 125, 126 seria o termo ali que a gente está buscando. Então tá, e isso vai estar aonde? Em qual desses intervalos, em qual classe dessa, sei lá como chama essa coisa. Vamos ver. 125 é o que a gente está buscando por aí. Eu já até vou anotar aqui para a gente ter uma noção que o nosso K seria 125. O número do elemento, né, e tudo mais. Bom,
Vamos lá, 20 com 60 dá 80, com mais 90 pessoas e já passou, né? Dá 160 e poucos. Então, o 125 vai estar por aqui, né? Certamente vai estar dentro desse intervalo do 70 até o 80. Então, é isso daí. Acho que ele está usando ponto e vírgula, né? Tá, vamos ver se a gente achou o intervalo. A classe mediana tá aí, 70, 80. Agora ele quer o valor da mediana. Bom, então agora a gente vai trabalhar em volta dessa classe, né? Tudo as informações que a gente vai pegar vai ser em volta disso. Então a nossa mediana vai ser igual. Aí, meu benzinho, tu podia pegar o M garantido. Ô, vida complicada é a vida do pobre miserável. Essa é uma vida bem complicada. Muito bem. Primeira informação que a gente precisa é o limite inferior do intervalo. Então é 70. Mais. Agora é o nosso N sobre 2. O nosso N a gente tinha pegado aqui é 250. Então botamos aqui 125. Menos. Agora é a frequência acumulada anterior, até a última, da última classe aqui, que no caso é o 60. Essa aí mesmo. Então tá bom. Depois, essa coisa está sendo multiplicada pela amplitude do intervalo. Nosso intervalo vai do 70 até 80, então a amplitude é 10. E está sendo dividida pela frequência absoluta dessa classe. Que nesse caso, a nossa frequência absoluta é 90. Tem 90 pessoas dentro dessa classe. Vamos botar aqui. Muito bem. A partir disso daqui, não tem mais nada, né? É pra gente conseguir responder essa questão. Tem mais alguma coisa? Não. Tá certo. Muito bem. Então aqui esse 10 eu vou dar uma simplificada com 90, né? Então aqui vai virar 9. Aqui dentro, 125 menos 60. Dá 65, né? 60 com 60, 120. 65. Não dá para dividir por 9, não tem muito o que fazer. Vai ter que ficar por aí. Não é mesmo? É mesmo. Tá, então o 70 aqui eu vou multiplicar ele por 9. E 7 vezes 9 é 63. Isso dividido pelo tal do 9. Volta a ser 70. Tudo bem. Então agora é só somar essas coisas. 630 com 65 vai ficar 695, né? E certo que ele vai querer fazer a conta. Então, vamos deixar esse pedaço aqui. Ainda bem que a gente tem uma calculadora, né, para fazer isso pela gente. Mas de novo, melhor, eu tenho. Porque ninguém que está resolvendo essas contas aqui vai usar uma calculadora para chegar na resposta, né, cara? Tu não é bobinho, não, né? Tu não vai querer fazer tudo as tuas continhas agora usando calculadora, chegar no vestibular lá ou numa prova qualquer, não tá acostumado a fazer as contas na mão, e em 20 minutos tu já tá exausto, né? Ali de tanto ter que fazer continha. E às vezes não é só também questão do costume, mas é gerenciar o espaço dentro da folha que tu tem para fazer essas contas. Então tem mais essa também. Mas enfim, então a mediana aqui seria 72,2 quilogramas, eu não sei. Podia que ser, né? Não. 70 mais 5. Ai. Sempre é tempo de aprender, né, cara? Sempre é. O que aconteceu então?
Alguma conta que saiu mal aí, alguma porcaria do tipo. O intervalo tá certo, de 70 a 80. Limite inferior é 70. O total de pessoinhas aqui é 250 que ele colocou, né? Frequência absoluta das pessoas de 250 pessoas. 70 mais 5, para que ele colocaria uma coisa dessas? Ah, tá, isso aqui seria o limite inferior, tá? 70 de fato é. E o mais 5 que é o que vai sair do outro pedaço, então. Eu botei mais aqui. Tá, então vamos revisar as coisas porque elas não foram bem, infelizmente. Vamos lá, limite inferior tá aqui, o n dividido por 2. O nosso n é 250, metade disso é 125, tá aqui, menos a frequência anterior, né? A frequência absoluta anterior seria o 60. Tá. Pera aí, volta um pouco. 77,2. Eu certo que não. Não tem nem como defender. Tá. O que mais então? Que eu posso ter errado? O amplitude é 10, né? A amplitude do intervalo, do 70 a 80. Tá. E a frequência desse intervalo não é 90? É. Então se eu pegar essa coisa aqui, peraí, que aqui ele vai confundir, ele não vai saber lidar com isso. Se eu botar esse vezes aqui, a gente espera achar 75, né? Poxa vida, eu errei 77,22. Tá, então não sei. Então eu acertei a questão anterior e essa daqui eu não sei mesmo. Deixa a gente tirar a prova disso, né, cara? Porque não dá pra ficar muito tempo aqui perdendo muito tempo olhando pra uma questão dessas, né? Mas aparentemente é simples e a resposta parece plausível também, né? Resposta fácil. Não tem por que não ser. Tá, DeepSeek. É sempre uma dúvida, né? Qual que eu vou usar? Vai, meu bem, analisa, mas analisa com vontade, com carinho, na verdade, né? Com vontade, é com carinho. Tá, com base na tabela que você enviou, distribuição de frequências, coisa legal. 170. Ah, tá, aqui ele tá fazendo a soma da 170. Frequência acumulada. Tá, beleza. Classe mediana. Tá, vamos lá. Letra B, valor da mediana. N sobre 2, menos o F anterior, sobre a frequência do intervalo, limite, vezes a amplitude, 70 mais 5. 80? Será que eu tô bem de visão? Era 80 eu não... Não? Frequência acumulada. Não é a frequência, isso aí, meu garoto, aqui é a frequência acumulada, aquela porcaria, não essa daqui, por isso que deu errado. Muito obrigado, DeepSeek, por ter mostrado o meu erro, tá vendo? Nem substituir valor na equação eu não consigo direito, eu tinha que ter feito a outra tabelinha. Tá, deixa eu apagar isso aqui. Então aqui o valor aqui vai ser 80 mesmo. Frequência acumulada anterior. Nossa. Tá bom. Perdão, né? Desculpa por viver. Vamos lá. Então aqui esse 10 vai simplificar com você. Agora 125 menos 80. Dá 45. Não dá? Dá, né? E aí 45 dividido por 9 é 5. Portanto é simples a resposta, né, cara? Quando a gente não erra é bem fácil. 75 quilogramas. Exatamente, o cara ainda fez a questão de colocar desse jeito
na resposta. Eu acho que, muito provavelmente, o cara que criou isso daqui sabia que se a pessoa fosse fazer meio rápido essa coisa, ela ia olhar para a tabela e ia esquecer que não é a frequência absoluta que ela tem que usar anterior, é a acumulada. Por isso ele deve ter botado assim. Tudo tem um motivo, né, cara? Senão eu já botaria direto na resposta. Muito obrigado, então. Ajudou muito. Tá, vamos à questão 5. O quadro nos dá a distribuição mensal em reais dos funcionários de uma firma, dados que o nosso XI é o salário em reais, o FI é o número de empregados, tá bom? Que recebe salário na faixa de 80 a 100. Primeiro, determine a classe mediana. Tá, primeira coisa tem que achar o N, né? Pra depois a gente achar o K e ter uma noção de mais ou menos onde é que estaria, então, essa classe mediana aí. Então, vamos à letra A. O nosso N. É muita soma, né, cara? Poxa, 70 com 85 com 50. Nossa, é muita coisa. Com uma cabeça pequena que nem a minha fazer. Vamos tentar pelo pior. 30 com 70 dá 100. Com mais 100 dá 200. Aí 200, deixa esse 60 quieto aqui. 55 com... 100, 30, 70, 200. Já bota assim, ó, 200 mais 55 mais. Qual o outro chatinho de ver? É o 85 mais. A única coisa que sobrou nessa brincadeira é o 60. Tá. Aí o resto já foi contado. Beleza. Então, vamos lá. 55 seria 50 mais 90. É um bom jeito de pensar? É um bom jeito. Só que 90 mais 60 dá 150. Com 50 dá 200, então o total aqui é 400. Tá, uma das informações a gente tem. Então o nosso K, né, no caso aqui, estaria a metade disso, cara. Então vai ser 200 aproximadamente. O meio da coisa. Muito bem. Então, onde é que essa coisa se encontra? Opa. Vamos lá. 70 mais 85. Ô, miséria. Isso aqui é 90 com 50. 140 com 70. Aí já dá os 200. Tá, então tá aqui, ó, entre o 120 e o 140. 120, ponto e vírgula, e 140. Beleza, é a nossa classe mediana. 120, 140. Beleza, beleza. A mediana da distribuição. Bom, aqui agora eu não vou cometer o mesmo erro, né, duas vezes, porque daí ia ser muito triste, né? Triste, triste, triste. Bom, vamos começar com o limite inferior da coisa. Vai ser 120, então vamos lá. Mediana da distribuição é igual a 120 mais. Aqui a gente vai ter o N dividido por 2. Nosso N é 400, por 2 é 200. Menos. Agora a frequência acumulada anterior. Tu acredita nisso? Vamos lá. Então a frequência acumulada seria uma tabelinha aqui do lado. Então seria 70 mais 85. 7 mais 8 dá 15. Então 155 essa coisa. 155, beleza. Isso aqui vezes a amplitude dividido pela frequência da classe, no caso, mediana nesse caso. Então a amplitude aqui vai ser de 120 a 140 é 20. Dividido por, qual é que é a frequência nessa classe? 55, tá bom.
Só coisas boas, né? Só coisas boas. Então vamos pegar isso daqui, torcer pra gente não ter errado nada. E aí tu vai ter o que? Bom, 200 menos 155 é 45. Depois, aqui cabem simplificações. Cara, o 45 dá pra dividir por 5 e vai ficar 9. E o 5 por 5 vai ser 11. Mais alguma coisa que dê pra fazer? Não tô vendo não. 2 vezes 9 aqui vai dar 18. Então seria mais ou menos isso. Eu nem vou tentar ajustar isso daqui. Vamos jogar na calculadora, tá? Mas ainda daria pra tentar dar uma alisada nisso. Mas vamos deixar assim. E ver o que acontece. Poderia que dá certo, né, cara, dessa vez. 136.7 se eu fosse arredondar isso, né? Talvez, vamos botar um 7 aqui pra ver se dá. 136.36 aproximadamente. Tá bom, a gente deixa então. Quem sou eu pra discutir com o cara, né? Fica assim. Tá. E a próxima, questão 6, muito bom. Que a gente tem só umas 4 páginas ainda desse livro e depois nunca mais, né, cara? Nunca mais encostaremos nele. Se bem que eu não sei também. Eu vou ter que dar uma olhada porque me dá vontade de fazer o iniciozinho dele que eu não que essa unidade não, essa edição do livro que eu não fiz, né? A gente começou no meu livro original, que é uma edição anterior a essa, eu acho. Aí pulou pra ver outros livros, ver como é que era a apresentação de funções com outros autores. E quando voltou, eu desisti de usar o livro base e comecei a usar esse daqui que tem o PDF na internet, né, acessível para todo mundo. E evitava de eu ter que estar escaneando todo o meu livro. Então eu não sei, né, porque o título é resolvendo 100% do livro, e aí me dá vontade de terminar, né, fazer o comecinho dele de novo, até chegar em funções. Mas eu vou ver, depende do meu humor, né, cara? Tudo depende do meu humor. Então tá. Bom, para 6 a gente tem calcule a mediana do conjunto de dados representado pelo quadrado. Bom, tá bom. O x está aqui, a frequência absoluta está aqui. Então primeiro a gente tem que encontrar o n, né? Então a gente vai somar essas coisas. Pô, 7 mais 16 dá 23, não dá? Dá. E aí depois a gente vai ter com 20 dá 43, 48 é o nosso n. Tá bom. Agora a classe mediana, né? A gente tem que achar essa coisa para trabalhar em volta dela. Mas para achar a classe mediana eu tenho que saber o que eu estou buscando aqui, né? Qual o número do elemento e tal. Então 48 dividido por 2 vai dar 24. E é isso aí, gira em torno dele. 24, 25. Seria o nosso K e K mais 1, né? Bom, então aqui 7 com 16 dá 23. Então seria aqui no 16 e 20 na nossa classe mediana. Tá por aqui assim, tá? Tá, só que aqui... mas... Calcule a mediana do conjunto de dados apresentado. É que essa aqui é mais simples, não é um intervalo. Eu tô confundindo com coisa de intervalo, garoto. Vai com calma, essa aqui é mais de boas. A mediana nesse caso aqui, em que a gente tem os valores, então vai ser mais de boas. Vai com calma. Vamos lá. Então o que a gente sabe? Que é o 24º elemento, é o que eu estou buscando. Então na verdade é o primeiro, né, que a gente vai procurar. Então eu vou botar n aqui para o número dele. E agora a gente vai olhar para cá
para encontrar o nosso K de fato. Então, neste caso, meu amor, vamos pensar um pouco. Vai ser quem o nosso K? Se o 7 se repete, se o 8 se repete 7 vezes e o 12 se repete 16 vezes, então não é nenhum desses aqui o nosso K. O nosso K vai ser o 16, tá? Então o 24º elemento em ordem crescente vai ser o número 16. E o 25º, que seria o K mais 1, também, né? Porque o número 16 vai começar a se repetir lá 20 vezes, é bastante. Então o nosso K é 16 e o nosso K mais 1, que seria o próximo elemento, também é 16. Pronto, então a mediana neste caso, né, que é bem mais simples, a gente vai ter que seria, então, o nosso K, é isso, tá certo, é 16, mais o K mais 1, dividido por 2, é simples assim. Bom, 16 mais 16 dá para escrever como sendo 2 vezes 16, portanto, quando eu dividir isso aí por 2, vamos ter só um 16 mesmo. Ver só como é simples a vida, de fato. Não, eu tava já direto, eu nem vi, cara, depois eu olhei primeiro para essa parte das frequências aqui para calcular o N e nem me dei conta que aqui não tinha intervalos. Já tava fazendo um negócio muito complicado. Não tinha sentido nenhum. Tá. Acha a mediana do conjunto de dados. Bom, então outro igual aquele. Bom, de qualquer forma, a primeira coisa a gente tem que achar o número de elementos desse conjunto de dados aqui. Não é mesmo? É mesmo. Então vamos botar aqui o nosso N. Se não der para fazer de cabeça, a gente vai trazendo os pedacinhos para cá. 9 com 21 dá 30. Com 10 dá 40. E aqui 32 com 8 dá mais 40, dá 80. Então nosso N é 80. Beleza. Então a gente tá procurando a mediana de uma sequência lá de números que é par, né? De elementos que é par. Então, vamos lá. O nosso número aí, né, do elemento que a gente está buscando seria o 80 dividido por 2, que dá 40. Então o meu K é 40 e o K mais 1, quer dizer, o meu K vai estar na posição 40. Agora a gente tem que descobrir quem é que está na posição 40. Ah, cara, eu vivo trocando as coisas que eu tô acostumado a lidar com as tabelas no outro coisa. Tá, posição 40, vamos lá. Eu tenho o número 10 aqui, ou esse elemento, se repetindo 9 vezes. Depois eu tenho o 15 se repetindo 21, já dá 30. Aí eu tenho o 20 se repetindo 10 vezes. Então, o que está na posição 40 é o 20. Né? Vou repetir, ele vai chegar até a 40. Então tá, o nosso K é de posição 40 é o 20. Agora o nosso K mais 1, que é o próximo elemento aí. Bom, nesse caso aqui, o 20 não vai ter mais. Então o próximo elemento que vai se repetir 32 vezes, que a gente deveria escrever ele 32 vezes, vai ser o 25. Então o K mais 1 é igual a 25. Pronto, a gente já identificou tudo que precisava. Agora, usar a equaçãozinha da mediana, que vai ser 20 mais 25 dividido por 2. Então, bom, 20... vamos escrever para não perder o costume, né? Depois o cara esquece como usar a equação e fica reclamando. Tá certo. Daqui a gente vai ter o quê? Aqui vai dar 45 por 2. Bom, 40 é 20, 5 é 2,5, então é 22,5 a mediana. Aparentemente. É isso aí, 22,5. Ó, o cara ainda foi gente boa. Não, ele botou aqui mesmo as coisas.
Aí antes que alguém fale, não, cara, eu sei que isso aqui é chato, porque quem acompanha um ou dois vídeos já me ouviu falando isso 200 vezes. Mas não, eu não tava olhando para a resposta, tá? Até porque, eu já disse isso, mas às vezes no meu antigo canal isso já gerou problemas para minha cabeça. Mas não existe lucro nenhum para mim saber as respostas, né, cara? E o que te adianta quando tu chegar numa prova tu não vai estar preparado para lidar com coisas que tu não sabe, né? Imagina tu te acostuma a ficar olhando o enunciado, ou ficar olhando o gabarito da questão de vez em quando. Ah, dá uma olhadinha lá para ver quanto é que é. E aí depois vai tentar resolver. Isso não existe, não tem nem sentido. E aqui é a mesma coisa. Pois bem. Então a gente acertou e é só o que importa, né? E é só o que importa. Já começamos bem, hein? Os exercícios de revisão. Já começamos com a tabela grande. E sem linhas para continuar ainda por cima. Não, hoje é um dia bom. Baita começo. Eu não vou editar essa parte. Não vou. Não vou. Mas tô pensando. Cadê a porcaria do coisa? Tá desistindo já, cara. O quadro acima nos mostra as notas de uma prova de matemática feita pelos alunos da primeira série do segundo grau de um determinado colégio. Nessas condições, organize um quadro de distribuição de frequências absolutas acumuladas e frequências relativas. Bom, análise e contagem, análise de dados, né? Eu acho que é o nome dessa coisa. Que legal. Tá bom, isso aqui a gente sabe fazer e faz brincando, né? Não é um problema. Então deixa eu ajustar isso aqui. Se ele me deixar ajustar as coisas. Aí aqui a gente vai para frequência, não tem problema. Para essas outras aqui tem que aumentar um pouquinho, né? Para poder lidar com as porcentagens aí da coisa. Então vamos lá. Vamos ao nosso X aqui. A frequência aqui. A frequência absoluta acumulada, AC. Aqui a frequência relativa. Acho que é isso, basicamente, né? Então vamos lá. Primeira coisa. Quais são as notas aqui? Isso aqui vai do 2 até o... Não tem nenhuma 10 aqui, né? Não, o máximo é 9. Tá bom, máximo é 9. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Eu falei 5 e não foi? Coisa estranha. 6, 7, 8, 9. Pronto. Vamos ver quantas vezes aparece a nota 1. Nenhuma vez. Ninguém tirou 1, cara. Parabéns, então. Então, o que a gente vai botar na nossa tabelinha? 0. Agora, nota 2. Vamos lá. Uma vez, 2 vezes a nota 2. E a 3. Seria engraçado se fosse 3 vezes, né? Vamos ver. Uma. Cadê? 2, 3. Não pode que seja uma coincidência. E a nota 4. Não vai aparecer 4 vezes de jeito nenhum, né? 1, 2, 3, 4, 5 vezes, tá bom? Para não ficar mal acostumado. E a 5, quantas vezes aparece? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes também. Vamos lá, e a 6, quantas vezes aparece? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes também.
E a 7. Bom, 7 a gente tem 1, 2. É isso, 2 vezes. E o 8, uma. Quem mais? 2. Só isso? Tá bom. E o nosso 9 aí, quantas vezes a gente tem? Uma vez aqui. Só uma. Tá bom. Então vamos lá. Frequência acumulada. Começa com 0. Depois a gente vai ter 2. Mais 3 vai dar 5. Mais 4 vai dar 9. Mais 5 dá 14. Mais 5 dá 19. Mais 2 dá 21. Mais 2 dá 23. Mais 1 dá 24. Eu errei. 24. Tem algo mal nessa contagem. Não, até que não. Pior que o total de alunos aqui é 25, mas aí... Não, mas tem que dar 25 sim aqui. Nessa contagem tem que dar 25, então eu errei alguma coisa aqui. Embora esse 1 eu tenha colocado, né, mesmo não tem ninguém que tenha tirado essa nota, mas não importa, a contagem da coisa tem que dar 25. Vamos lá, 2 aqui, 2 com 3 dá 5, 5 com 4 dá 9, 9 com 5 dá 10, dá 14, 14 com 5 dá 19, e aí o nosso 19 com 2 dá 21, e 21 com 2 dá 23, eu errei alguma coisa, então vamos revisar, porque infelizmente o menino errou, o pedido errou. O 2, quantas vezes aparece o 2, então? Vamos de novo. Uma vez tá aqui. Agora eu vou olhar bem de pertinho. Vamos lá. Uma vez, 2 vezes o 2. É o que a gente tem para o 2, miserável. É 25 ou é 24 aluno? Que também eu posso ter olhado errado. Não, é 25. É 25, então tem que ter. Porque o animal errou. E o 3, então? Quantas vezes aparece o 3? Uma. 2, 3 vezes o 3. Essa miséria. Tá. O 4, eu contei 4 vezes, mas volta pra cá. 1, 2, 3, 4, 5 vezes aparece o 4. 5 vezes aparece. Eu botei 4 aqui porque eu sou burro, cara. Burro. Um animal. Praticamente um animal. Não devia estar convivendo em sociedade, não. Acho que eu falo. Eu devo ter digitado errado, eu devo ter contado certo, digitei errado. Provavelmente. Tá bom. 2 com... Eu pego 2 aqui, soma com 3 vai dar 5. 5 com 5 vai dar 10. Aí 10 com 5 vai dar 15. Com 5 vai dar 20. Depois vai ficar 22. Com 2 vai dar 24. E aqui vai dar o 25. Beleza. Então tá feito. Então o nosso N é igual a 25. E aí, usando esse N, a gente vai calcular a frequência relativa, né? Então tá bom. Aqui pro 1, a gente vai ter a frequência absoluta dividido pelo N. Frequência absoluta por N. Então 0 dividido por um número qualquer vai dar 0. Não tem o que fazer. Depois, a gente vai ter 2 dividido por 25. Então aqui o que acontece? Para qualquer um desses, já que o denominador é 25, a gente, para escrever em porcentagem, a gente gostaria de ter alguma coisa dividido por 100, para poder dizer então que aquela coisa é 100%, né? Sei lá, eu tenho 10 dividido por 100, eu vou ter 10%. Posso escrever assim, então é aquela coisa por cento. Então aqui, como a gente tem
todo mundo vai ficar sendo dividido pelo nosso n, que é 25, eu vou multiplicar todo mundo por 4 e eu vou chegar sempre em alguma coisa dividido por 100, né? Que aqui, se a gente multiplicar esse 2 por 4 vai dar 8, né? E o 25 por 4 vai dar 100. E aí o raciocínio vai ser o mesmo para todo mundo. E aqui, como a gente tem 8 sobre 100, a gente pode escrever isso daqui como sendo 8%. Então, para os outros vai ficar a mesma coisa. 3 sobre 25, multiplica numerador e denominador por 4, resolveu o problema. Então, 3 vezes 4 é 12, então vai ser 12%. Depois, 5 vezes 4 é 20, 20%. Outro 20%, mais um 20%, depois 2 8% aqui, e aqui a gente vai ter 4%. Tá bom, então essa é a tabela que ele pediu pra gente fazer, né? Vamos dar uma olhada, ver se está certo. Mas cadê ela, né? Tá, é aqui. Vamos ver as frequências. 2, 3 e depois 3, 5, 5. 2, 3, depois aqui, depois 2, 2 e 1. Vamos ver? 2, 2, 1 tá certo. Isso aqui acumulado nem precisa olhar. Essa outra, ele já começou no 2, mas teve uma questão do gabarito anterior que ele respeitou a tabela, ele deixou tudo. É que agora fica ruim catar isso aí, cara, mas teve uma resposta que ele deixou tudo arrumadinho, mesmo não ocupando alguns números, né? Tipo, a gente não usou o 1 ali. Ah, não sei onde ele botou, mas paciência. Bom, voltando pra cá. Tá, 8, 12, 20, 20. 8%, 12%. Tem 3 de 20, que é correspondente a essas 3, 5 ali, né? 2 de 8% e uma de 4%. É, exatamente. Então, acertamos isso daí. O que mais que ele quer? Essa é a letra A. Represente a distribuição das frequências absolutas por meio de um diagrama de barras. Tá, o diagrama de barra, ele... eu esqueci o nome do outro, mas acho que o de barra é tranquilo, né? Eu acho. Então vamos pegar isso daqui. Vamos... Não, vem pra cá. Vamos abrir o desenho. Isso. E com muita paz e tranquilidade no coração, a gente começa a fazer o nosso diagrama. Vou puxar isso aqui. Vamos ver como é que a gente vai arrumar a tabela. Tá, vai do 2 ao 9. Aqui o número de... Eu posso começar a arrumar do 1 ao 9, né? Então o 2 vai ser repetido 2 vezes e assim por diante. Então vamos lá. 1, 2, 3. Aqui demora, tá? Tem que ter paciência. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Beleza, a escala aqui tá boa. Vamos botar de 2 em 2, tá? 2, 4, 6 e 8. Tá um 8, tá meio... Tem estilo, né? Tem estilo. Só piorou a coisa, cara. Tá bom, e na outra, as frequências absolutas aqui. Quem é a maior que aparece é o 5. Então eu vou do 1 ao 5, que não vai ter problema nenhum com isso, né? Então vamos botar aqui 1, 2, 3, 4, 5,
Sempre estão fazendo alguma coisa, cara. Impressionante. Aí reclama dos cachorros. É sempre assim. É impressionante. Tá, o 5 tá aqui, o 3 tá aqui. E o 1 tá aqui. Muito bem. Então tá aí. Vamos começar, né? O número 1 não aparece nenhuma vez, vai ser 0. 2, a nota 2, né, no caso. Ela aparece 2 vezes. Então a gente pega nossa barrinha aqui. Vamos aumentar o número aqui até o 10, que é o mais grosso que vai. A gente puxar aqui. Então, aparece 2, ficaria mais ou menos por aqui, assim. Né? Não é bem por aí. Coisa feia, cara. Tá, fica aí, a gente aceita. Depois a nota 3, aparece 3 vezes. Então puxa um pouquinho mais pra cima. Estaria por aí. Lindo demais. A nota 4 aparece 5 vezes, então a 4, a 5 e a 6 vai ser... Vai bater o teto lá, né? As 3 vão estar igual. É um gráfico interessante, né? Esse. O meu tá ficando meio disparelho aqui, mas dá pra... a gente reconsidera. Pô, não é pra cá que tem que vir, cara. Tá, 4, 5, 6, foi. Depois a 7 aparece 2 e a 8, 2 também. Tá bom. Certo, o 2 seria mais ou menos por aqui, eu acho. É, essa altura mais ou menos. Não precisa ficar 100%, né, cara? É só pra ter uma ideia. Tá, e a 9 aparece uma vez só. Beleza, então meu gráfico tá aí, muito bonitinho, lindo demais. Vamos olhar o gabarito aqui, cara. Tá. Aqui é uma escadinha desses 2 primeiros, depois 3 igual. E aqui começa, tem 2 igual e desce 1. Uma escadinha nos 2 primeiros, 3 iguais aqui. Os 2 igual e aqui baixou um pouquinho no último. É isso aí. Estamos felizes com isso. Deixa eu ajustar essa tabela. Não, deixa assim. Vamos ver o que ele quer na próxima da gente. Temos uma letra C ainda, pô. Determine a média aritmética da distribuição. Média aritmética. Tá. A gente vai fazer a ponderada, né? Que é... tá levando em consideração os pesos, né? A quantidade de vezes que as coisas se repetem. Mas no final das contas é a média aritmética da coisa, bem dizer. O valor vai ser o mesmo, né? Fazendo por um método ou pelo outro, só que fazendo pela média aritmética normal, daria muito trabalho somar as 25 notas, dividir isso por 25, é muita coisa. Então aqui a gente vai fazer o que? Vai escrever as coisas, né? Os pesos vezes a nota. Então, peso no caso, quantas vezes ela se repete. Então o 2 é 2 vezes. Então eu podia botar aqui 2 vezes 2 que dá 4. Já dá pra ir botando assim, né? O 3 é 3 vezes que ele se repete, então vai ficar 3 vezes 3 que dá 9, mais. O próximo vai ser o 4, que se repete 5 vezes, então vai ficar 5 vezes 4, que dá 20, mais. O 5 também é 5 vezes, vai ficar mais 25, mais o 6, que também é 5 vezes, mais 30, mais... Aí o nosso 7 se repete 2 vezes, então vai ficar mais 14, mais o 8 que se repete 2, mais 16, mais o 9 que se repete uma vez, então vai ficar só mais 9. Tá bom, isso tudo dividido por 25, né, que seria a soma dos pesos aí. Isso, fala uma coisa e escreve outra, meu garoto, é assim que tu começa a se dar bem com a matemática.
facilita, vai descobrir até uma área nova dela, né? Só agindo desse jeito. Deixa eu ver quanto é que vai dar isso aqui. 5.08, muito bem. Olha só, metade da dificuldade da questão a gente jogou no lixo, né, fazendo isso. Isso se eu acertar, né, ainda por cima. Tá, mas é isso aí. 5.08. Determine a mediana da distribuição. Tá. Olha, para a letra D, já que a gente montou a tabela, a gente vai calcular a mediana usando aquilo lá, né? Não faz nem sentido pensar em outra coisa. Então, o nosso N é 25. O nosso K, como é um número ímpar nesse caso, a gente determinaria o número do elemento, seria mais ou menos... Ou só divide por 2, né, cara? Não vamos complicar demais, a gente não tá tão mal assim. Não, pensa, é ímpar. É só o K sobre 2. Não, na verdade é só o K, é uma distribuição pequena, não tem intervalo, não tem nada, né? Não, essa daqui não é pra ser tão complicada assim. Não é tão complicada. Calma lá, rapaz, tu tá se assustando demais. Essa daqui é bem simplesinha, então vamos seguir do jeito que a gente aprendeu. Primeiro, o número do elemento, como é que a gente vai calcular? Vai fazer 2 vezes o N mais 1, já que é ímpar, né? Igual ao N, seria o número de elementos. Então, o 2Nzinho vai ser igual a 25 menos 1, que dá 24. Então, o nosso Nzinho vai ser igual a 12. Tá bom, é o 12 que a gente tá buscando aí nessa brincadeira. Beleza, cara. Tá, e aí o que eu faço? Bom, quem vai ser o 12º? Vamos olhar. O 4, calma lá. A gente tem que o 2 se repete 2 vezes, é só olhar para essa frequência, né, acumulada aqui. Tá, até o 5, até a nota 5 a gente já tem 10 alunos, aí já foram. É o 12, então seria aqui na nota 5. Então a nossa frequência, a mediana desse negócio aqui vai ser 5, né? Vai ser o elemento de número 12, vai estar aqui, vai ser mais ou menos nessa... Vai ser aqui, né? Então simplesmente botamos um 5. Eu espero que seja só isso, cara. Do fundo do meu coraçãozinho. E é isso mesmo, só um 5. Que bom, até vou dar um zoom aqui pra ter certeza que eu tô vendo um 5 na minha frente. Parece que eu tô vendo sim. Então vamos seguir em frente, sem olhar para o lado. Vamos lá. Determine a mediana... Não, calma lá. Determine a média aritmética e a mediana dos seguintes conjuntos de dados. Vamos lá, né? Diversão é o nome, né? Diversão. Ei, como a matemática é bacana. Pro miserável que entende pouco das coisas, né? Olha só que bonitinho, como tá bonita a coisa aqui, ficou bem arrumadinho. O programa sabe como arrumar as coisas. Pelo menos ele não bagunçou os números, né? Eu espero. Tá. Média aritmética. A gente vai fazer a ponderada porque, né? Então vamos organizar essa coisa. Primeiro, quantas vezes o 1 se repete aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, eu vou ter 6 vezes o 1 mais. Na verdade não seria mais, né? Seria só um vírgula aqui. Como se escrever isso daqui a gente estivesse querendo dizer que é 1
e assim por diante, né? Mas em vez disso a gente está escrevendo dessa forma mais simplificada. Tá. Agora o 2 não tem nenhum deles por aqui. O 3 quantas vezes? Uma, duas, três vezes, né? Só isso? Uma, duas, três, é. Então 3 vezes o 3. Depois 4 não tem. O 5 então. Uma, duas, 3 vezes o 5. Depois o 7, né? Uma, duas, só 2 vezes, só. Certo? Tá tudo arrumadinho. Então a nossa média ponderada vai ser igual. Talvez esse P eu pudesse botar pequenininho também. É muita frescura, deixa assim. Tá, então vai ser essas coisas aqui, a gente vai somar e vai dividir pelo peso, né, dessas coisinhas. Então joga pra cá. Então no lugar da vírgula eu boto um mais e vai ficar bonito assim. Aqui também. E acho que é só isso, tá? Dividido pelo soma dos pesos. Aí aqui a gente vai ter o que? 6 mais 3 dá 9, mais 3 dá 12, mais 2 dá 14, né? Exatamente 14, olha que maravilha. Então a nossa calculadora vai fazer o resto pela gente, né? De fato vai. Tem que dar pra fazer um trabalhinho por ela aqui pra dar uma facilitada, né? 6 vezes 1 é 6. Depois 3 vezes 3 é 9. Depois 3 vezes 5 é 15. O cara pede, implora e fala: cara, eu tô gravando os vídeos, tô terminando o livro. Se pudesse não fazer barulho, ajudaria um terror. No caso, barulho normal, assim, de coisa assim, mas ficar cantando e conversando e falando na volta é muito complicado, cara. Não adianta, o ser humano nem conversando, às vezes o cara não se entende, né? Ai, mas eu não tô ouvindo no microfone. Sim, mas eu não sei se tu tá ouvindo ou não, esse é o problema. Eu não sei. Aí fico eu aqui tendo que cuidar pra ver se não vai ser dito nenhuma atrocidade pra mim ter que vir aqui editar o vídeo, né, cortar a coisa. Eu já disse umas quantas vezes que o velho, mesmo que ele não queira, ele tá sempre cometendo um crime com as coisas que ele comenta e tal. Porque a sociedade mudou, né? As coisas que antes eram tidas como normais, hoje em dia não são. Uma piada, uma coisa que antigamente tá de boa, hoje em dia é cadeia, não tem conversa. Não tem, e eu não tô dando nada contra nem a favor, estou dizendo. Só estou constatando, a gente tem que aprender a conviver, aceitar o que é aceito pela maioria e seguir em frente, né? Pelo menos nesses casos assim, ali que chega a ser um consenso, que tem coisas que ofendem, tem outras que tá bom, eu vivo assim, né? Vamos sobrevivendo, até porque eu mesmo não quero me incomodar, cara. Já me estressei muito na vida e não vai ser discutindo política enquanto os políticos estão todos abraçados, né, uns com os outros lá e não estão nem aí. É só um teatro, né, cara? É sempre enquanto tá gravando, estão discutindo, desligou as câmeras, tá todo mundo indo nas mesmas festas, colocando os filhos nas mesmas escolas. Então, o que adianta, né? O que adianta perder tempo discutindo essas coisas? Tá. Então a média ponderada é 3.1. Poderia que ser, né, cara? Ele botou 3,14. A gente chega nisso? Com o que eu tinha feito? Chega. Tá bom. Aproximadamente 3, ele disse. Mas por aí. Vamos à letra B, então. E o que diz a letra B? Diz muita coisa sobre... Eu nem me... Ah, não, mas ele quer a média aritmética. Ah, e a mediana. Olha só, o garoto já tava acelerando ali. Precisa calcular a mediana. Tá bom, vamos lá então. Eu tenho esta coisa.
quantos elementos eu tenho? Eu tenho 14 elementos, então é par. A mediana disso a gente vai calcular da seguinte forma. O nosso N... peraí, eu podia botar um espaço aqui, né? Ficaria bom. Nosso N é 14. O Nzinho, a gente vai ter 2 vezes o Nzinho igual ao N. Para encontrar o número do primeiro elemento, seria o nosso K, né? Então, o nosso Nzinho nesse caso vai ficar 7. Tá? Então é o 7º elemento. O K vai ser esse daí. E a gente tem que achar o K mais 1, né? Eu botei maiúsculo ali para incomodar. Tá, 7º. Vamos dar uma olhada na coisa que a gente tem aqui. Eu tenho 6 vezes o 1, então o 1 vai se repetir 6 vezes. O 7º vai ser o 3 e o 8º, que seria o K mais 1, também vai ser o 3. Tá bom, então K é 3 e o K mais 1. Por que eu tô botando em maiúsculo, cara? Eu não sei o que me deu aí, aconteceu. Vou fazer uma coisa dessas. Tá bom, então nossa mediana aqui vai ser... escreve tudo, né? Depois tu esquece a equação e fica reclamando. Então o K mais o nosso K mais 1, que é 3. Isso dividido por 2. E é isso aí, a nossa mediana. Neste caso que é um número par de elementos, né? Tá, 3 mais 3 é 6, por 2 é 3. Ah, eu achei que era aproximadamente 3. Eu achei que tinha botado 3,14. E daí ele botou assim, não, mas aproximadamente 3, pra quem não chegou em 3,14. Mas não, o 3 é o da mediana. Ai, ai, né? Então a gente tem a letra B, então, pra fazer. Como é que é o nome mesmo? Contagem e análise de dados? Eu acho que é, né? Agora tu pode dizer, quando alguém perguntar o que tu estava fazendo. Eu estava fazendo a contagem e a análise de dados. A tarde inteira na contagem e análise, olha que maravilha. Esse aqui ele já deu organizadinho pra gente, né? 2, 4, 6, 3, 8, só ver se tá tudo certo. 2, 2, 3, 4, 2, 6, 3, 8, 2, 10 e 3, 12. Então, já que tá bem organizadinho, para nossa média eu vou fazer a aritmética. Somar tudo, dividir pelo coisa já de uma vez, né? Então, neste caso, vamos começar a nossa soma. Então, só os dois aqui vai dar 4, né? A soma deles, mais os nossos 4 aqui. Dá 4, 8, 12, mais os nossos 6 vai dar 12, mais os nossos 8, 24, né? Dá 16, 24, mais os nossos 10 aqui com esse outro 10 dá 20. Depois os 12 eu tenho 3 deles, dá 36. A nossa calculadora faz isso, não faz? Ela faz, ela tá boa pra fazer conta, pô. Mas de qualquer forma, 12 mais 12 dá 24. 24 com 24 dá 48. Só pra gente dar uma acelerada, né? Ajudar ela, pobrezinha. Aqui 48 com 20 dá 68. E aqui 4 com 36. Eu não acredito que eu vou fazer por ela as contas, cara. Vai dar 40. Bom, 40 com 60 dá 100. Então aqui vai dar 108, né? Aparentemente. Vou eu fazer as contas por ela. Isso aqui dividido por... Bom, contar o número de elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
Bom, eu sei que o 108 é divisível por 3 e o 15 também. Mas não adianta, ele não vai querer a resposta assim mesmo, né? Não vai querer na forma de fração, ele vai querer que entregue a continha. Cara, esse galo é chato, cara. Tô pra dizer que de todos os bichos que eu encontrei até hoje, assim, e olha que eu já vivi um pouco nesse mundo, esse galo é o primeiro que eu digo que é chato. Em anos, cara, é o primeiro bicho que vem na volta cantar todo dia. Em vez de ir lá junto com as galinhas pra outro canto, não, é sempre na volta, cara. Sempre cantando. É um bicho inconveniente demais. Mas continua aí, né? Tá a prova aí que por mais que eu reclame, não tenho nada contra a vida do animalzinho. Então, por mim que ele viva por 40 anos, né? Mais uns 40 anos vivo. Não você sabe se a qualidade de vida vai estar boa, mas eu quero que continue vivo. Se arrastando, mas vivo. Tá, 7,2 é a média aritmética, voltando para as questões. Ai, ai, tá. Beleza, e a média, no caso, mediana, né? Perdão, não é média, é mediana. Vamos lá. Nossa, nessa mediana vai ser igual a quem? Bom, primeiro que eu tenho que identificar um monte de coisa, né? O número de elementos, que a gente é bom saber. O número de elementos é 15, já contamos isso. Depois, aí o nosso é ímpar, tá? Então a gente vai usar o 2n para saber a posição dele, mais 1 igual ao 15, para saber quem que a gente está buscando. Nesse caso, então o meu n vai ficar como? Ficaria 2n igual a 14, então o nosso n é igual a 7. Portanto, eu estou buscando exatamente isso. É só isso que eu preciso encontrar. O sétimo aqui nessa coisa. Nessa sequência, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É o 6. Que bacana. Tá resolvido o problema. Vamos dar uma olhada. 7,2 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu perdi alguma coisa? Quando é ímpar, não é 2n mais 1 igual ao n grandão? 2n mais 1 igual a esse daqui. Aí eu vou subtrair 1 em ambos os lados, vou ficar com 2n igual a 14. O meu n não vai ser 7, a minha média não... O que eu perdi, cara? Por que eu tô errando coisas tão simples? Eu não sei, não é porque eu quero. Não faço questão de errar, não. Sempre faço um esforço para entender, mas já que não dá, vamos copiar isso aqui. E vamos jogar lá no Gemini agora. Vamos gastar a água do planeta de uma vez, então. Já que a gente não tem um jato particular, né, para estragar com tudo, não. Então vamos gastar de pouquinho. A gente vai prejudicando o planeta aos pouquinhos, né? Não é de uma maneira muito rápida e efetiva, mas vamos fazer a nossa parte. Tá, com certeza vamos resolver passo a passo. Que legal, vai mesmo. Tá, mediana dessa coisa, 3, bacana. Resultado do exercício B. Média aritmética vai ficar 7,2. Legal, mesma coisa que a gente chegou até aqui, tá tudo legal. Os dados já estão em ordem crescente, como há 15 números. Ímpar, a mediana é exatamente o termo central, que ocupa a 8ª posição. Tá, é o termo central, mas eu usei... exatamente, com as respostas. Parabéns pra ti. Tá, mas não é o 2K mais 1 que a gente usa quando é ímpar? Eu tô perdido.
Eu tô mal, não sei, mas não... Tá, mas pra encontrar... Vamos lá. Pera lá. Volta no livro, recorre ao livro. Se tu tá tendo dúvidas, ele respondeu essa pra nós. Tá, a gente viu os dois casos, né? Consideremos... Não, é no primeiro, que acho que é o primeiro caso que a gente viu. Que era... O número dado é ímpar. Nesse caso, as ordenadas... nesse caso, ordenados os dados por ordem crescente ou decrescente, o dado que ocupa a posição central da ordem, ou seja, k mais 1, é a mediana procurada. Calcule a mediana dos seguintes dados. Beleza, podemos observar que o termo é ímpar, tá. Vamos determinar a posição ocupada pela mediana. 2k mais 1 igual a 11. Por que essa não deu certo? Aí tu vai ficar com 2k igual a 10. O teu k... Ah, tá. Tu achou k igual a 5. Ai, tem que somar 1. Mas por que? Me pergunto eu, que não discute, garoto. Não discute. Simplesmente é só seguir. Só faltou esse pedaço. K mais 1. Aí tu soma então o nosso N mais 1. Tu vai ter o número do termo, da posição. Então tem duas etapas para chegar nessa coisa. Ai, mas tu não se deu conta que era aqui. Cara, eu só apliquei a equaçãozinha ali pra gente não se estressar, certo? Foi esse o meu objetivo aí. Aplicar a equação, não funcionou. A gente tá aqui aprendendo, errando aqui. Não, errar aqui, na verdade, não é um problema. O problema é errar numa prova, no vestibular, quando tu for dar aula para os teus alunos. Aí é o problema. Aqui, não. Então, muito bem. Bom, vamos concordar com o rapaz aqui. Então, beleza. Existem duas etapas quando é ímpar, então. Primeira, faz isso daqui. Depois, pega este N que tu encontrou e soma 1 a ele. Que aí eu vou chamar, então... Aí tu vai ter a posição. Tá, pera lá. Então, a minha posição vai ser igual a N mais 1. Agora eu acho que pra minha cabeça ficou bom. Ficou ajustado. Primeiro, ímpar. Faz essa coisa aqui. Pra te achar o Nzinho. Ah, mas quem é o N? Não sei. Mas aí pra achar a posição, tu faz o valor do N que tu encontrou mais 1. E aí tu vai ter a posição. Que neste caso aqui, então, se a gente achou 7, Nzinho igual a 7, a nossa posição vai ser 8. E se a gente for procurar lá o oitavo termo, a gente vai ter um 8 como resposta, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É isso aí, o oitavo é um 8. Que legal. Então agora ficou ajustado. Acho que era só isso mesmo, então vamos seguir em frente, né, cara? Feito um levantamento sobre as idades de 25 alunos que cursavam a quinta série de um determinado colégio, chegou-se ao seguinte quadro. Tá. 3 deles têm 10 anos, 11 deles têm 11, 8 têm 12 e 3 têm 13. É uma boa conclusão, não? Nessas condições, faça o gráfico por setores que represente essa distribuição. Setores é a circunferência, não é o círculo, né, que a gente corta ele em pedaços. Tá bom. Ai, beleza. Então a gente vai ter que separar isso aí devagarinho, né, cara? Vai ter que ser muito devagarinho. Letra A. Vamos lá. 25 corresponde a 360 graus. 360, meu garoto. Tá bom. Então, o número N deles
corresponde ao número x graus aqui. Seria por aí, né? Ou em relação à frequência. Agora eu já esqueci qual que eu uso, se é o N ou é a frequência, o número de alunos ou a frequência. Eu acho que é a frequência. Eu esqueci. Eu esqueci, tu acredita? Olha só, dar um branco desse na gente numa prova é lindo, né? É um conteúdo complicadinho de entrar na minha cabeça, cara. Ô, miséria, cadê o gráfico lá? Aqui. Tá, vamos lá. Então, eu tenho a atividade, beleza. Então, no meu caso aqui, eu teria... Ali seriam as idades, né? E o número de alunos. Então, com esses dados, no nosso caso, né, pode-se construir a representação gráfica dessa distribuição, chamada gráfico de setores, em que usaremos um círculo. Legal. Lembrando que a circunferência tem 360 graus e tudo mais. Tá, cada uma das atividades desejadas. Tá, então eu vou fazer o número total de alunos igual a 360. Aqui eu vou ter 600 deles que vão para o voleibol, tá? Eu vou ter 200 que vão para o basquete, então é o número de alunos. E aqui eu vou ter a quantidade em graus, né, que eu preciso deixar dedicado do setor para essa atividade, no caso. Tá bom, beleza. Beleza. Então, já sabemos o que fazer, não sabemos? Eu acho que sim. Ai, legal. Tá, mas o gráfico de setores dessa jossa. Então eu tenho aqui 3 com idade 10. Tá. Então pega o seguinte, faz assim. Isso é o número de alunos deles e aqui eu teria, no caso, para a idade 10, eu teria a correspondência de quantos graus eu devo deixar de espaço no gráfico. Beleza, então tá. Então aqui a gente vai ficar com 25x igual ao N vezes o nosso 360. Pronto, e a gente vai usar esse modelo aqui para todos, tá? Então vamos vir para cá. Não é aqui que eu preciso ir, eu preciso vir aqui. E vamos pegar o nosso círculo, né? Fazer um bonitinho aqui. Achar um centro para essa coisa. E começar os desenhos. Que eu demoro a alinhar, mas depois que eu alinho vai embora, né, cara? Depois que eu me acerto, a gente vai e só vai. Beleza, tá aqui o centro dessa coisa. Deixa eu retornar aqui ao 6, senão vai ficar muito grande. Eu clicando fora ali e reclamando que não tava indo, né? É normal. Beleza, vamos organizar então a brincadeira. Primeiro que aqui parte do centro, vamos botar que aqui seria 0 graus e a gente começa a dividir essa coisa. Tá. Então, muito bem. Pega essa equação, que é o padrão de sempre pra gente. E vamos começar aqui com os carinhas que tem 10. Idade 10 anos, a gente tem 3 deles. Então, eu vou ficar com o meu N aqui é 3. E aí a gente só tem que simplificar o básico aqui, né, cara? Então 25. Nada aqui é bom, hein? Minha nossa, não tenho nada de agradável pra resolver nisso daqui, cara. Poxa. Não tem uma simplificaçãozinha boa pra fazer. 360 eu podia dividir por 5, mas... Vou ter que fazer isso aqui, não adianta, né? Vou ter que jogar uma calculadora. Essa conta não vai dar uma conta boa de resolver. 43,2. Tá bom. Então, é isso que a gente vai tomar do nosso gráfico aqui para representar os alunos que têm 10 anos. Tá. Vamos lá. Aqui seria 90
45 estaria por aqui, o 43 vai estar mais ou menos aqui assim. Mais ou menos, tá? Então, bota aqui 10 anos, tá? Botar a idade. E o valor que a gente obteve de graus aqui, porque vai que precise, né, depois. Então tá aí. Proporcionalmente ao que ocupa. Então, de novo, vamos copiar essa padrão aqui nossa, encontrar para a próxima. Então, o número de alunos agora vai ser 11, com a idade 11. De novo, outra que não é uma conta agradável de fazer, né, cara? Tem tudo isso ainda que levar em consideração. Então aqui eu vou dividir todo mundo por 25. Essa aqui vai ocupar um espaço grande, né, no nosso gráfico ali. 158 graus, tá bom? Vírgula 4 ainda por cima. Tá, vamos lá. Daqui, começando aqui assim, até aqui assim mais ou menos dá 180. 152 seria até mais ou menos por aqui, eu acho, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Então tá aí. Vamos botar então 11 anos aqui. 152. Será que eu consigo escrever? Cara, é tão pequenininha essa porcaria dessa bolinha ali pra te saber onde é que tu tá riscando, que me atrasa a vida, cara. É 158. Não. Deixa eu só ver uma coisa. 0,4, tá. Pra que fazer uma coisa dessa? Aqui só foi entortando a coisa, né? Enfim, ninguém pediu pra mim fazer, mas eu faço. Vamos pra próxima agora. Que todas o raciocínio é exatamente o mesmo, né, cara? Exatamente a mesmíssima porcaria. Aqui a gente vai ter 8 com 12 anos. Então, botamos um 8 aqui. E nada de novo para uma simplificação boa de fazer. Mas a calculadora não se importa muito também, né? Tem mais essa. 115. Bom, esse é quase um dos últimos, né? Bem dizer. Só tem mais um depois, tá bom. Ai, cara, 115. Bom, aqui seria 90. Mas aí esse aqui ainda comeu um pouquinho, né, do coisa. Então 90, 115 estaria mais ou menos por aqui, não sei. Aqui assim, eu acho. É grandinho 115, né? Por aqui que seja. Então tá bom. Aqui é quase 160. Ele tinha que ter comido mais espaço ali. Mas tanto faz. Esses aqui é os alunos que tem 12 anos de idade. E aqui a gente vai ter uns reservados para os que tem 13. Vamos ver. É 115, tanto faz. Vai por 115 mesmo. E a gente segue em frente feliz a cantar. Tá, eu acho que aqui eu tenho 3 alunos, né? Nesse caso. É a mesma coisa do outro. Então se é a mesma coisa do outro que tem 3, então é isso, tem 3, tá? 42,2 graus. Mesma jossa. 43, por isso que ficou quase do mesmo tamanho aqui. Faz sentido.
Tu acredita nisso? 43,2, maravilhoso, né? Então se a gente for olhar o gabarito é para encontrar uma coisa mais ou menos assim, né? Se a gente for olhar o gabarito, né? Tá, 11 anos, 159 graus, 158,4, ele já foi arredondando, tá bom. 43 graus aqui, e o outro aqui, os dois bonitinhos. O nosso desenho, ele tá bem próximo disso, né? Duas áreas grandes aqui para os D11 e D12, e outras áreas aqui iguais para os D10 e 13. Perfeitamente, cara. Que coisa bonita acertar uma questão, né? Coisa muito linda. O que mais? Nessas condições, além de fazer o gráfico, o que eu faço? Determine a média dessa distribuição. A média? Média aritmética deve ser. Porque falou média, cara. É isso. Tá bom. Então, coisas que a gente tem que saber. Feito em levantamento, idade de 25. Tá. Essa é a letra B, vamos lá. O N é 25. Média ponderada é o que a gente vai calcular, né? Então aqui vai ser dividido pela soma dos pesos, que a gente sabe que é 25. Mas na parte do numerador, a gente vai ter o quê? Vai ter frequência que é 3, então vai ficar 3 vezes 10 que dá 30. Mais. Depois vai ser 11 vezes 11 que dá 121. Mais 8 vezes 12. 8 vezes 10 é 80. 2 vezes 8 é 16, 96. Olha aí, ó, quanta ajuda eu tô dando pra calculadora, cara. E depois 3 vezes 13 é 39, né? Maravilhoso. Então, vamos copiar isso aqui. Joga pra cá. Copia aqui, Alt Q. Joga pra cá e dá 11,44. Uma média boa, né? Excelente. Principalmente que a gente não precisou fazer essas contas, essas somas todas aí. Aí ela parece boa. Mas vai ficar lá, sentar a bunda numa cadeira lá e fazer essas continhas na mão pra te ver. Aí esse 11,44 não vai parecer tão interessante assim. Tá, letra C. Determine a mediana dessa distribuição. Agora a gente vai ter a oportunidade de ver se eu entendi direito as coisas, tá? O N é 25. N igual a 25. Beleza. Então, pra gente achar a posição, né, já que é ímpar, a gente vai fazer 2Nzinho mais 1 igual ao N, que seria o nosso... Igual ao N. Bota aqui, deixa assim. Então vai ter 2Nzinho mais 1 igual a 25. Então eu vou subtrair 1 em ambos os lados, eu vou ficar com 2N igual a 24. Então o nosso Nzinho é 12. Tá. Mas a posição vai ser igual... Aqui eu vou botar um P minúsculo. Vai ser igual ao N mais 1. Agora sim. Então, a nossa posição vai ser igual a 12 mais 1, que é 13. Ai, mas você está usando isso, mas só tem 25 termos. Tu não sabe quem é o termo do meio nesse caso. Meu jovem, eu já disse e vou repetir de novo. A gente faz isso daqui, seguindo esse padrão, seguindo esse modelo, com questões simples, para depois, quando pegar uma questão que tem um monte de termos, tem um monte de coisa que tu tem que levar em consideração, aí a gente só segue esse caminho e é garantido que vai chegar na resposta, sem precisar fazer muito esforço. É o caminho seguro. Tu pode pegar atalhos, tu pode fazer as contas rápido de cabeça, tu pode. Qual a chance de tu se incomodar? Olha, eu acho que é maior do que fazer o passo a passo. Tá? Embora numa prova, numa coisa, a gente sempre pegue algum atalho, mas aqui
Não custa nada fazer o passo a passo. Quem segue a receita raramente queima o bolo, erra a quantidade de ingrediente, né? Agora no improviso a coisa sempre vai mal. Tá, então seria o 13º termo nesse caso. Então a nossa mediana, não é a média, vai ser quem? Tabela, né? Olha para ela aqui. Então a idade 10, 3 vezes. Depois a idade 11 vai se repetir 11 vezes. Então é garantido que o meu 3 mais 11 dá 14. Então o 13º termo vai estar aqui. Vai ser 11. Então botamos um 11 aí. Pronto. Olha que simplicidade da coisa, cara. E é isso mesmo, é um 11. Coisa boa, cara. Olha como ficou juntinho. Tá tão separado o pobrezinho aqui. Ficou junto e cresceu ainda por cima. Tá, questão 4. Ai, mas você acha essas coisas engraçadas? Cara, eu tenho que achar alguma coisa engraçada, tu imagina? Ficar resolvendo uma conta atrás da outra e não achar nada engraçado é complicado. Tá. O quadro seguinte mostra as médias em física dos 20 alunos da terceira série do segundo grau, durante um determinado bimestre, tá? 20, legal. Temos as notas. O que tu quer que eu faça com essa coisa toda? O que tu quer que eu faça, meu garoto? Nessas condições, organize um quadro de distribuição de frequências absolutas, absolutas acumuladas e frequência relativa. Tá. Tá bom, nada absurdo, né? Não é um pedido absurdo pra gente. Tá bom, quem é a menor nota aqui? É o 3, eu imagino. A menor é o 3. Então na nossa tabelinha a gente vai simplificar e vai começar lá pelo 3. Ai, ai, é aqui que tu tem que vir, meu garoto. Bem aqui. Deixa eu apagar isso. Tu notou que sempre é 20, 25 o número, ou geralmente alguma coisa que facilite tu calcular a porcentagem aqui, né? Sei lá, se eu tiver 3 aqui, que é a frequência de algum deles, dividido por 25, no caso aqui vai ser por 20, né? É só eu multiplicar o numerador e denominador por 5 e eu vou ter um certo número dividido por 100, que eu vou conseguir escrever esse número como sendo em porcentagem, né? Vai ser ele por cento. Então o autor ajuda a gente, né? E tá certo ele, cara. Pra que dificultar a vida do miserável, né? Se dá pra dar uma ajudinha. Então vamos lá. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nota 9, eu acho. 10 nunca ninguém tira, né, cara? Tu é nota 9, mas 10 ninguém. Eu já ouvi isso umas quantas vezes. Não pra mim diretamente, né? Nunca tive. Eu acho que muito pouco gabaritei uma prova ou tinha nota 9, coisa assim na minha vida. Mas eu já ouvi os professores falando para outros colegas que você é nota 9, 10 é tal filósofo lá que desenvolveu tudo isso daqui. Tu é 9, tu é 9. Mas tá certo. Tá, mas no nosso caso aqui a maior é 7, né? Então não tem uma 8 aqui. Mas 9 não tem nenhuma. Então eu botei um número a mais lá que é desnecessário. Lembrem-se, contagem e análise de dados. O que a gente ficou fazendo a tarde inteira? Contagem e análise de dados. O que isso quer dizer? Exatamente o que foi dito na frase, é isso mesmo. É autoexplicativo. Ai, que tristeza, que tristeza. Vamos lá. E nem triste eu não fico, que é o pior, né, cara? Nem triste eu não fico. Vamos, o 3, então você repete quantas vezes? Uma, duas, depois 3 vezes. Então 3 você repete 3, o 4. Poxa, uma, duas, 3,
4, 5 vezes. Vamos ver se dessa vez eu escrevo o 5 aqui e não clico no 4 por engano. Falando nele, quantas vezes temos o 5? 1, 2, 3, 4, 5 vezes também. E o 6? O Faith, cadê o Faith? Temos aqui 1, 2, 2 vezes só. Muito bem. E o 7? 1, 2, 3, 4 vezes. E por fim o 8, né? Que é muito importante pra gente. Cadê o miserável? Acho que aqui pra trás não tem nenhum. Não. Só uma vez o 8, cara. Só pra fazer eu gastar mais uma linha aqui. Tá bom. Então, frequência absoluta acumulada. Lembrando que no final vai ter que dar 20, né? Que é o total ali. Mas vamos lá. Começa com 3. Depois 3 mais 5 dá 8. Com 5 dá 13. Depois com 2 vai dar 15. Com 4 vai dar 19. E com 1 vai dar 20. Exatamente. Agora a frequência relativa. Tá. Então primeiro a gente vai pegar a nossa frequência absoluta, vai dividir pelo número total aqui, né? Então pelo n, né? A gente vai botar já até aqui para não se perder. Nosso n é igual a 20. Então tá, eu vou ficar com 3 sobre 20. E aqui o raciocínio vai ser o mesmo para todos, né? Que nem a gente já fez antes. Esse 3 eu vou multiplicar por 5, que vai ficar 15. E o 20 vezes 5 dá 100. Então 15 dividido por 100, eu posso reescrever isso como sendo 15%. E segue para todo mundo agora. Então, aqui eu vou ficar com 5 vezes 5 vai dar 25%. Depois, outro 25%. Depois vai ficar 2 vezes 5 dá 10% então. 4 vezes 5 é 20. Então 20%. E por fim, 1 vezes 5 é 5. Humilde, né? 5%, pobrezinho. Então tá, vamos verificar. Aparentemente, a gente só tem que olhar o gabarito, né? 355. Se tiver aqui o gabarito dessa coisa. Está na outra. Ainda tem muita coisa ainda, cara. Vamos lá. Tá, 355 aqui, 241. 241 tá aqui. Depois a frequência absoluta acumulada. Essa aí não importa. Se a gente acertou essa daqui, certamente isso aqui deu 25, deu 20 como resultado, tá tudo bem. Agora para relativa. 15, 25, 25. 15, 25, 25, 10, 25. Aham, tá bom, tá tudo certo. Então, tabelinha não tem problema. Que legal, que legal. Tomar meu golinho de água, que ainda a gente tem mais um vídeo pra gravar hoje, né? Depois desse. Tem que estar bem hidratado. Vamos lá. Represente graficamente essa distribuição pelo meio de um polígono de frequências. Ah, tá. Sei qual é que ele tá falando. Tá. Tá bom. Então vamos lá. Pera aí que não é pra cá que tem que vir. É para o gráfico. Bom. Vou puxar aqui. Acho que o comprimento tá bom. Vamos ajustar a escala primeiro. Então. O que a gente vai botar aqui? As notas, né? Vai começar. Eu vou começar já no 3 e vou até o 8 aqui. Que não tem por que começar no 1, 2, deixar todo o espaço. Dá para omitir esses pedaços. Então vamos lá. 3, 4, 5,
6, 7, 8 aqui. Então, bota o início, bota o nosso 3, bota o 5 e o 7 e já tá bem escalonada a coisa. Dá pra botar o final aqui, né? Só pra ter uma noção. Ah, talvez cabe todos. É só preguiça minha. Não fica muito bonito, mas deve tá bom. Suficiente pra gente. Tá. Por que eu voltei pra cá? Se eu tenho que ver as frequências aqui. Então vai do 1 até o 5, né? Tá bom. Então vamos botar aqui 1, 2. Eu tô bem pertinho da tela, cara, pra enxergar esse pontinho, cara. Minha nossa. Tá, 1, 2, 3, 4. E o 5 aqui. E lembrando que eu tô usando, ó, 32 polegadas, ó, o meu monitor, né? Minha TV que eu tô usando é monitor. E mesmo assim o sofrimento é grande. Tá. Dá pra deixar assim, 1, 3 e 5 já dá pra se localizar nessa brincadeira. Muito bem, então vamos começar pelo 3 aí. Deixa eu só ajustar aqui. E vamos lá. O 3 aparece 3 vezes. Então puxa ele até aqui. Mais ou menos assim. Depois o 4 aparece 5 e o 5 também. Vamos lá. Aqui pra você. Pelo menos não pediu aquele outro gráfico lá que eu tenho que fazer as áreas, né? O 6 aparece 2 e o 7 aparece 4. Puxa um 2 pra cá. Tá mais ou menos na escala. E o 8 aparece uma vez só pra incomodar, né? Só pra incomodar mesmo. Tá, e o gráfico desse polígono aí, a gente tem que só unir essas pontas aqui. E tá feito a brincadeira. Eu acho que nem precisava fazer as barras, né? Só os pontos que eu botava e unia tudo, não lembro. Mas vamos ver no gabarito ali. É muito gráfico, né? Muito gráfico. Tá, porcaria, eu desfiz o zoom aqui. Acho... Não, ele faz as barras sim. Faz as barrinhas. 4, 8. Tá aí. Sobe, plano, desce, sobe. Sobe, plano, desce, sobe, desce. E é isso aí. Beleza, 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 beleza. Próxima coisa para fazer. Determine a média aritmética dessa distribuição. Tá bom. Tá bom, né? Tá ótimo. Porque a gente vai usar a ponderada, né? Aritmética. Aritmética vai ser complicado, cara. Ponderada vai ser o jeito de fazer. Então vamos lá. O 3 é 3 vezes, então vai ser 3 vezes 3 que... 3 vezes 3 que dá 9. Mais. Depois o 4 aparece 5 vezes, então vai ficar mais 20. Mais. Minha nossa, é pra cá, pra direita, rapaz. 5, 5, então vai dar 25. Mais. Eu tenho pro lado errado. O 6 aparece 2, então vai ficar mais 12. Mais. O 7 é 4, 4 vezes 7 é 28. Mais 8, né? Isso tudo dividido pelo número total aí de coisa que é 20, acho que nesse caso, né? Vai lá e olha, o nosso N é 20. Beleza, média ponderada, foi-se embora. Vamos calcular isso aqui.
Calculadora, garoto, Alt Q. 5.1. Olha que coisinha bonita, né? Bem pequenininho. Ainda tem uma letra D ainda para incomodar. 5,1. Tá a mediana. Bom, nesse caso aí, o N primeiro, né? Tem que saber das coisas. O nosso N é 20. Então, neste caso, a equação da mediana que a gente vai usar, primeiro a gente tem que achar o K, né? Saber qual seria. Então, a gente vai ficar com 2N. Na verdade, nesse caso aqui é o 2P, né? Igual a o 20. Então, nossa posição vai ser o 10. E o nosso K, então, o primeiro vai ser o da posição 10. Se a gente vir olhar para cá, quem vai ser a nota que vai estar nessa posição? Eu tenho 3 aqui, a nota 3, depois contando com a 5 já dá 8. A posição 10, bom, a nota 5 vai dar 9 até a 13. Então o nosso K, que seria o 10, vai ser 5 e o K mais 1 também. Então temos aí que o K é 5 e K mais 1 também é 5. Olha que maravilha. Então a nossa mediana vai ser igual a quem aqui? Pô, é só somar os dois, cara. Vai ser 5 mais 5 dividido por 2, que por um acaso, neste caso muito específico, vai ser 5. Muito bem. E tá aí a mediana dessa coisa. Da distribuição. É 5 mesmo. Tá. Falando em 5, questão 5. Só que eu acho que essa questão 5 aqui... Deixa eu dar uma olhada... Ah, não. Tem muita coisa pra fazer nessa questão. Então eu vou ter que deixar pro próximo vídeo. Que eu não sei se a gente termina tudo no próximo. Tem os testes ainda. Não. Não tem teste. Sério que não tem teste? Eu achei que isso aqui ainda ia ter teste. É só exercício proposto, exercício de revisão. Bah, que tristeza, cara. Eu achei que ia ter umas questõezinhas de teste. Tá bom, então no próximo vídeo a gente continua resolvendo isso daqui. Muito obrigado pela tua companhia e até daqui a pouco.